queria dizer que é um prazer aqui poder ajudar um pouquinho em relação a essa problemática que nós estamos tendo agora. Então, em relação a essa sua primeira pergunta, eu queria dizer que acho importante que nem todos os pais estão preparados emocionalmente para ajudar os filhos. E é normal, você não está preparado para isso, está tudo bem. A gente não precisa ser super-herói para dar conta de toda essa demanda. Mas a gente pode tentar fazer com que algo dê certo, não é mesmo? Então, vamos imaginar que as escolas estejam enviando atividades para casa, por meio do e-mail, de um aplicativo, de algum tipo de recurso. Eu sugiro que os pais, na medida do possível, tentem realizar essas atividades. É claro que existem questões técnicas, né? Então, pode ser que uma escola envie atividades e os pais necessitem de uma impressora para imprimir essas atividades. E aí os pais não têm essas impressoras, né? Ok, o que a gente pode fazer? Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. No primeiro dia em que a escola do meu filho enviou uma atividade, eu estava sem a impressora. E era uma atividade para cobrir o pontilhado da letra A. Então, eu tenho um filho de 3 anos. Na hora eu pensei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Não tive dúvida, peguei uma folha sulfite, desenhei o pontilhado de um A, pronto, dei para o meu filho, ele cobriu o pontilhado da letra A. Então, o que eu diria agora é que criatividade e boa vontade vão ser fundamentais nesse momento. Valéria, eu tenho uma criança, né, um filho de 9 anos, né? Nesse período de alfabetização, você acha que funciona o ensino feito por e-mails, aplicativos, no sentido de mandar a demanda para casa? Porque nós pais, não temos assim, a estrutura pedagógica que vocês, professores, têm, né? Não tenho dúvida disso. Nesse momento, qual é o momento exato que a criança conseguir sozinha resgatar e conseguir se adaptar a essa realidade, né? Sem precisar que os pais possam passar isso para elas. Olha, na verdade, vai depender muito de criança para criança. Não tem uma idade específica que a gente vai dizer, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, isso vai dar certo ou isso não vai dar certo, né? O meu filho tem 3 anos. O meu filho já procura vídeo no YouTube. 3 anos, né? Agora, evidentemente, as atividades pedagógicas, elas têm uma dificuldade um pouco maior. Então, a gente tem de observar se a criança vai ou não conseguir realizar tais atividades. E agora, a ajuda dos pais vai ser fundamental, não tem como. As crianças vão precisar desse auxílio e eu diria que elas vão gostar desse auxílio. Acho que esse momento, inclusive, pode fazer com que pais e filhos se aproximem mais nessa questão, né? De paciência, as crianças vão cometer desvios, né? Erros nas atividades, tem de tentar fazer de novo. Agora, fazer sozinho, realmente, muitas vezes isso vai ser complicado. Eu tenho hoje alunos adultos e às vezes eles não dão conta de fazer algo sozinhos. Imaginem as crianças. Então, tá todo mundo em casa. O acompanhamento agora vai ser muito importante. Na sua visão, é importante a gente, como pais, criar criar uma rotina de estudos em casa, no mesmo horário que eles assistiam a aula. Como você passaria isso para a gente, né? Para um conselho para nós pais? Eu acredito que a rotina vai ser fundamental. E aí a gente tem de observar os hábitos das crianças. Existem crianças que respondem melhor no período da manhã. Tem criança que responde melhor, pedagogicamente falando, no período da tarde. Então, em qual momento seria melhor realizar essas atividades com as crianças? No caso do meu filho, por exemplo, eu já sei que é melhor eu fazer as atividades de manhã. Então, ele já sabe que de manhã, quando ele acordar, eu vou dar uma folhinha para ele e ele vai fazer essa folhinha comigo. Tomou o café, faz a folhinha. Agora, tem criança que, de repente, não. Ela vai passar amanhã, vai fazer as atividades normais em casa, vai experimentar TV, vai brincar, e aí o papai vai perceber que à tarde, de repente, é esse melhor horário, né? E as atividades também, novamente, vão precisar de criatividade. Se eu estou tratando de crianças que estão aprendendo a ler e a escrever, eu posso, por exemplo, escrever os papéis com as crianças. Eu posso usar a massinha de modelar para escrever as
com as crianças. Posso brincar de procurar os objetos na casa que começam com aquela letra específica, né? Então, a gente precisa de, agora, um pouquinho de paciência também. Mas lembrando que vai ter dia que o próprio pai não vai querer fazer, vai ter dia que a criança não vai querer fazer, porque nós estamos num momento em que o clima está um pouco pesado. Então, eu não gostaria que ninguém se culpasse. Ai, meu Deus, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo um bom pai, né? E aproveito, inclusive, para dizer que essa não é só função das mulheres, né? Todas as pessoas que moram numa residência podem auxiliar as crianças nessa rotina de estudos. Os irmãos podem se auxiliar, mas os pais também precisam participar disso. Historicamente, muitos trabalhos, né, ficam com as mulheres, e a rotina de lição de casa frequentemente ficou a cargo das mulheres, mas os papais aí de plantão também precisam ajudar. Sim. E no caso, quanto tempo do dia a senhora acha que a criança deveria ser dedicada aos estudos? Teria uma base, né, ou cada um vai vendo a idade do filho? Está correta, na verdade é o tempo que a criança aguentar. E também tem uma questão da idade da criança. Os mais novos vão aguentar menos tempo fazendo essas atividades pedagógicas. Os maiores vão tendo um domínio maior, inclusive cognitivo, para realizar essas atividades. E também a gente precisa levar em consideração quanto tempo a criança vai precisar para realizar essas atividades. Não adianta o pai ou a mãe querer fazer essa atividade super rápido. Às vezes a criança precisa sentar com todo cuidado. Ao contrário, vai ter criança que vai querer fazer logo e pronto, já fiz, mamãe, tá bom, né? O meu filho, por exemplo, é assim, ele quer fazer, pronto, mãe, já fiz, agora vamos brincar. Mas, de novo, ele tem 3 anos. Eu tenho que entender isso, né? Só que a gente não pode exagerar nesse tempo, porque a gente não pode transformar esses momentos em algo ruim. A ideia é totalmente o contrário. Mostrar que esse processo de realizar essas tarefas pode ser algo legal. E pode ser algo mais legal ainda, porque eu estou fazendo com os meus pais, tá? Agora, forçar essas atividades por muito tempo, jamais. Sim. Tem muitas escolas que estão aplicando a medida das férias antecipadas, né? E em fevereiro, substituindo julho para agora no mês de abril. A senhora concorda com essa dinâmica ou a senhora discorda, achando que receber esses exercícios e continuar o ano letivo normal nesse período de abril? Ou as escolas tomaram uma decisão coerente de antecipar as férias e, esse momento, deixar as crianças em casa descansando? Essa situação é muito complicada, mas eu acredito que quarentena não é férias, né? Então, eu fico muito preocupada com a qualidade de vida dos professores, que, de repente, vão entrar em férias agora e depois vão ter que emendar o ano inteiro letivo. Nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande. O nosso trabalho é físico, é mental, é emocional. Então, isso me preocupa profundamente, né? Férias, para mim, significa um período que eu vou relaxar, descansar, poder ficar com a minha família, viajar, talvez. E aí, essas férias vão ser um momento que eu vou ficar em casa, estressada, com medo de gastar dinheiro. Então, para os professores, isso é uma questão muito complexa. Eu não gostaria de ver isso, né? Eu preferiria que todos nós juntos encontrássemos uma forma de manter esse processo de ensino-aprendizado não normal, porque isso seria impossível, mas eu queria que ele fosse continuado. A escola precisa fazer algo, o pai precisa fazer algo, os alunos precisam fazer algo, mas a gente precisa de paciência. Ninguém nunca passou por esse processo, né? As escolas usavam, na verdade, pouca tecnologia no Brasil. Eu estou falando agora principalmente das escolas públicas, que não tinham muitos recursos. As escolas particulares de ponta tinham, sim, mais recursos tecnológicos, mas mesmo assim, o processo de ensino-aprendizado não era feito à distância. Sempre se privilegiou o presencial. Então, estamos aprendendo. Mas pelo que eu estou vendo, está sendo possível. No caso do meu filho, eu estou vendo as professoras do meu filho se desdobrarem para enviar material. Então, elas enviam vídeos, elas
enviam explicações, elas enviam arquivos para a gente realizar com as crianças, elas indicam links de história, elas estão se desdobrando, estão trabalhando muito. Então, a gente não pode dizer que as aulas estão paradas em muitas escolas. Elas não estão, elas estão acontecendo de uma outra forma. Agora, não saberemos o que vai acontecer nos próximos dias. Então, nós temos de aguardar para verificar qual vai ser o desdobramento dessa situação toda. Também tem escolas, né, que estão adotando, que tem uma tecnologia mais avançada, né, as aulas online. As crianças sentam em casa, no mesmo horário que elas estariam em sala de aula, e assistem durante um período, inclusive tendo intervalos, né? A senhora acha que isso a mesma qualidade dessas aulas online seriam as mesmas com o professor presencial? Qual dessas 3 alternativas hoje a senhora acharia mais rentável para a criança não se prejudicar tanto no processo letivo durante o ano, né? Na verdade, eu acho que eu não posso dizer o que é melhor, né? O melhor seria agora nós mantermos esse processo de ensino-aprendizado. Essas crianças que estão tendo essas aulas online, elas estão, de alguma forma, entrando em contato com os conteúdos. Agora, pode ser que faça diferença o professor estar na frente dele? Claro, pode ser que faça diferença. Eu ministro aulas num curso de EAD há 3 anos, e no começo desse processo, eu mesma, como professora, tinha muita aflição, achando que os alunos do EAD não iam saber quem eu era, não iam conseguir detectar o prazer que eu tenho em dar aula, a felicidade que eu tenho em ensinar alguém. E eu acabei vendo que não. Então, os meus alunos do EAD, no final do semestre, eles sabem quem eu sou. Eles conseguem, eu formo professores, né, pelo EAD, eu trabalho com curso de letras, licenciatura à distância. Eles sabem quem eu sou. Então, por um lado, eu comecei a perceber que eu tinha de também meio que abrir o meu coraçãozinho para essa modalidade. Agora, claro, tudo é muito novo. Então, eu acho que é muito prematuro para nós julgarmos tudo. Os alunos mais novos não são tão autônomos na execução das atividades. Então, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade. Entretanto, nós não podemos esquecer também que essa geração tem maior facilidade com as tecnologias. Eles procuram recursos na internet. Então, eu acho que com o passar dos dias, a gente vai aprender muito sobre tudo isso, né? E eu acho que é isso que vai ficar para a gente. Coisas que a gente teve de fazer à força agora, mas que, de repente, podem ser boas para o processo de ensino-aprendizado. Professora, uma questão é a energia das crianças, né? A gente sabe que criança, nessa época, e criança precisa correr, precisa de um lado para o outro, né? E a gente sabe que nos condomínios, de uma maneira geral, principalmente quem mora em condomínio, as áreas comuns estão fechadas, né? Então, como lidar com isso também? Porque isso também é uma adaptação dentro de casa, né? A gente está falando um pouco de ensino, mas como lidar com esse excesso, como canalizar isso, né? A criança está parada em casa, precisa de atividade, como canalizar isso para os estudos? É possível fazer isso? Ou a criança mesmo tem que dar uma corrida dentro de casa? Como é que a senhora vê essa questão? Olha, em relação ao estudo em si, eu acho que tem de insistir um pouquinho todos os dias, né? Agora, modelo é tudo. Então, a criança não vai parar para ler algo se ela não vir os adultos lendo. Nas reuniões escolares, eu sempre conversei com pais aflitos que diziam que os filhos não gostavam de ler. Muitos, inúmeros pais. E aí, quando eu perguntava para esses pais, mas quantos livros você leu no último mês? A resposta era nenhum. Então, aí fica muito difícil cobrar algo do filho, né? Se o pai também não o faz. Então, a criança vai ter que pintar uma atividade? Porque o pai não pode aproveitar para pintar essa atividade também? Pode ser até uma forma de repente, propor ao cérebro uma atividade que a gente não faz para dar uma ditada. A criança vai ter que fazer um bonequinho de massinha? Vamos tentar fazer um bonequinho de massinha, né? Vamos tentar voltar a ser criança. É tão bom ser criança, né? Então, a gente tem de pensar nesse momento que os exemplos são tudo. Agora, vai ter um acúmulo de energia, né? Isso é natural. Eu filmei ontem o meu filho pulando no sofá, fazendo um circuito no sofá da sala. Eu até brinquei com as pessoas que estão na minha rede social que o meu filho estava indicando um tipo de crossfit no sofá. E aí eu tenho de ter paciência, ficar ali do lado rezando para ele não cair, né? Mas eu vou falar, não, Pedro, para de pular no sofá.
ele teve toda a rotina dele retirada. O meu filho é uma criança que fica o dia inteiro na escola, eu sou viúva, então eu trabalho, ele está na escola. E aí imagina tirar tudo isso dele. Na escola ele tem capoeira, ele tem judô, ele tem robótica, ele tem as atividades pedagógicas. E aí de um dia para o outro, pum, acabou tudo. Ele não está tendo contato com os amiguinhos, né? Então, isso tudo é muito complicado, mas o que a gente tem que tentar fazer? Entender que o adulto da relação somos nós, eles são apenas crianças, os adolescentes são apenas adolescentes. Então, a gente tem de tentar lembrar dessa questão o tempo inteiro. Talvez eu, que já vivi um pouco mais, posso mostrar para essa criança o que ela pode fazer para não ficar tão aflito nessa situação. E brincar mesmo com os filhos, né? No YouTube tem uns tutoriais de brincadeiras que dá para fazer. Se o pai não consegue correr, pelo menos proponha que o filho saia correndo. O ser humano não tem limites, né? A minha mãe tem quase 70 anos e anda num tico-tico por causa do meu filho. Meu filho a fez ter essa dinâmica toda. Então, agora é muita calma e amor no coração, eu diria.